Vamos conversar sobre as mudanças emocionais, as mudanças fisiológicas, as mudanças físicas que acontecem dentro de vocês. Também afetam o nosso humor, as nossas emoções, porque para acontecer todas essas mudanças fisiológicas, o nosso corpo está liberando uma série de hormônios que afetam também, o nosso cérebro, o nosso pensamento, as nossas emoções. Para lidar com tudo isso, você precisa ter um pouquinho de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É saber o que está acontecendo, conhecer essas emoções e aprender a lidar com elas, Ter paciência, acolher, as mudanças, as emoções e não ficar negando essas emoções, rejeitando essas emoções, maximizando ou diminuindo essas emoções. Como estabilizar, como encontrar um equilíbrio na sua gestação, como se sentir segura, com tantos altos e baixos causados aí pelos hormônios que estão inundando o seu corpo e provocando muitas mudanças, Para a gente poder amamentar, para o nosso seio crescer, nós estamos com um nível de estrogênio muito alto. Níveis de estrogênio muito alto podem mexer aí com a estabilidade das nossas emoções, podem causar sonhos, pesadelos, medo, preocupação. Tudo isso vem por conta dessa inundação hormonal. Então, as suas mudanças, de temperatura emocional, às vezes você está muito alegre, de repente você vai para uma tristeza, medo, preocupação profundas. Isso tudo tem a ver com as mudanças hormonais. Então você precisa aceitar que essas coisas estão acontecendo e quando você estiver num pico de alegria, ter cuidado, se conter para não também extrapolar as medidas, Mas é muito mais fácil a gente lidar com o pico de alegria do que com o pico de tristeza. E quando você estiver num pico de tristeza, reconhecer que você precisa de ajuda, alguém para conversar, ter alguém para fazer essa troca. Então eu sempre estou disponível para as minhas gestantes, para a gente conversar, tanto quanto para a gente não exagerar, porque está se sentindo extremamente bem. Então o primeiro trimestre, geralmente ele é marcado por muito medo, preocupação, angústia, vômitos, a aceitação da gestação, dependendo da maneira como essa gestação chegou, se não foi planejada, se foi planejada, vai influenciar bastante no primeiro trimestre. Então, o primeiro trimestre é um momento bem delicado em que a gente tem que trabalhar aí com as emoções, com a aceitação desse nenenzinho, conversar bastante com ele, com o seu corpo, se arrumar, tentar na medida do possível diminuir, todas aquelas coisas que causam esse enjoo, esse estresse do primeiro trimestre. Então, o que a gente tem visto, As mamães tentando fazer uma rotina que exija menos do seu corpo, No trabalho pedindo coisas mais leves para trabalhar, tendo aí uma noite de sono agradável, tranquila, comendo leve, coisas leves, porque tudo isso vai alterar o seu emocional. Então, para lidar com as nossas emoções, a gente precisa estar bem, com o nosso sono em dias, com a nossa alimentação em dias, tomando sol, muito importante tomar sol, respirando um ar puro lá fora, procurando evitar aqueles cheiros, aqueles alimentos que me causam maior enjoo. Então você pode fazer um diário, um diário das suas emoções, escrevendo os sonhos que você está tendo, dificuldades que você está tendo, para poder conversar com alguém a respeito disso. No segundo trimestre, você pode pensar que vai melhorar bastante, Então, no segundo trimestre, a gente tem aí uma melhora dessas emoções e aí pode ser que você comece a exagerar, porque você está se sentindo tão bem, aí você quer ir e andar 2, 3 horas em algum lugar, em algum parque, em uma loja, e comprar o enxoval e tudo. Aproveite com moderação, Então, tenha cuidado. Eu já tive clientes minhas, uma cliente minha em especial, falando assim, eu vou pro alto mar pescar junto com meu marido, e eu
fiz várias perguntas para ela mesma chegar na conclusão de que aquilo talvez não fosse a decisão mais adequada estando grávida. Você não está doente, isso é verdade, a menos que você esteja enfrentando uma gestação de risco com diabetes, pressão alta, né, aumento de peso exagerado, ou já estava com sobrepeso, teve alguma cirurgia anterior, ou está passando por uma fase difícil na sua gestação. Se você não está no alto risco, você pode estar se sentindo muito bem no segundo trimestre, mas você precisa ter muito cuidado para não exagerar. Então, quando a gente fala de mudanças emocionais, a gente também tem que ter essa inteligência, né, esse controle de saber o que está acontecendo com o meu corpo na parte fisiológica, o que está acontecendo no meu emocional e como eu vou dosar essas emoções, tá bom? E quando chega no terceiro trimestre, é que a gente vai ter aí um pico, né, de emoções. Então, você vai ter altos e baixos muito grandes, muito maiores do que do primeiro e do segundo trimestre, porque você está sendo inundada por novos hormônios para a preparação do seu corpo para o parto. Então, pode ser que aí você pode estar sentindo muita excitação ou medo, né? E isso é completamente normal. E aí você pode estar experimentando ansiedade, né? Pelo parto, pela antecipação do parto, o medo, e o inconsciente pode te levar aí a ter uns pesadelos acerca do parto ou da maternidade. Então você precisa tentar relaxar e conversar com alguém. Então eu estou aqui olhando para o ser humano, olhando para você como um ser holístico. Então é muito difícil a gente ficar separando, as emoções ficam nesse cantinho, as mudanças fisiológicas ficam não, tudo afeta, é tudo global, né? Então você precisa ter essa consciência de que como um ser total, quando a gente fala holístico, quer dizer total, não dá para separar tudo que está dentro de você, tudo está acontecendo junto, essas coisas caminham juntas. Essa aula sobre as emoções, as mudanças emocionais é muito mais para te dizer que essas emoções são normais, né? Não é normal um quadro muito exacerbado, muito exagerado de tristeza e nem de muita excitação. A gente precisa buscar um equilíbrio. Então, se você está tendo umas alterações muito diferentes do que você é, assim, mas muito mesmo exageradas, você precisa de um acompanhamento mais claro, mais objetivo, mais específico acerca disso. Agora, se são uns picozinhos assim, é normal, é o esperado, tá bom? Então vamos trabalhar aí as nossas emoções, a gente pode usar aí os chás, os fitoterápicos, que também acalmam o nosso fisiológico e acalmam as nossas emoções. Então nós temos aí a camomila, a valeriana, a erva doce, o capim-limão, todos esses podem ser utilizados durante o dia todo. Você pode preparar, né, os litros de chá, deixar na sua geladeira. Chá não necessariamente deve ser tomado quente. É bom que a gente tome quente, porque o quentinho também acolhe, ajuda, mas às vezes você está morando numa região que está muito calor, então você pode preparar esses chás, deixar na geladeira e vai tomando durante o dia para acalmar se você está sentindo que está muito nervosa, muito irritada, muito excitada. Agora, se você está sentindo que está normal, vida normal, vida que segue, tá? Agora, se você precisa de estímulo, né? Cuidado com a cafeína, cuidado com o chá verde, com o chá preto, que eles são estimulantes, mas um pouquinho, uma dose, né? Uma dose de cafezinho para dar uma estimulada, se você tá assim, sem coragem de fazer as coisas, não tem problema nenhum. Eu trabalho também com aromaterapia. O que é aromaterapia? Sempre que a gente sente o cheiro de alguma coisa gostosa que nos remete à nossa infância, a gente sente um acolhimento emocional, né? Os cheiros, eles fazem parte aí das nossas emoções também, porque o cheiro entra pelas suas narinas e vai lá no sistema límbico, que é um ponto que a gente tem aqui no cérebro que cuida do nosso sistema nervoso central, das nossas emoções. Os médicos mesmo não conseguem ainda explicar completamente esse fenômeno maravilhoso que acontece dentro da gente. Eu explico assim: quando a gente sente o cheiro daquele cafezinho recém-passado, né, daquele bolo assando no forno, isso nos traz um conforto. A aromaterapia também vai funcionar assim, tá? Ela traz um conforto para você. Então nós temos os óleos essenciais, né, que são pequenininhos assim, ó,
eles são usados, né, num difusor pessoal, pode ser um colar de aromaterapia ou num aromatizador como esse aqui, né, que eu tenho aqui pertinho de mim. E a gente usa isso para acalmar quando precisa acalmar e para estimular quando precisa estimular. Então nós temos os óleos essenciais aí, os mais comuns para acalmar, né? Lavanda, lícia cubeba, bergamota, e temos os óleos essenciais que são mais estimulantes. Quando a mulher está se sentindo muito para baixo, muito cansada, nós vamos usar aí um gerânio, né? Um óleo para dar uma força, assim, para dar uma estimulada, né, em todo o sistema da mulher, sem causar grandes consequências. Então, não utilize nada sem antes consultar um profissional que saiba o que está fazendo. Então, é muito importante a gente consultar um aromaterapeuta. Eu tenho, né, o conhecimento de aromaterapia, tenho ensinado às minhas gestantes e a gente pode controlar um pouco essas mudanças emocionais trabalhando com os estimulantes para quem está muito down e com os calmantes para quem está muito nervoso, e também as técnicas de respiração, de visualização, né, meditação, para a gente acalmar um pouco, né, tudo isso que está acontecendo dentro do nosso corpo, para melhorar, né, esses quadros emocionais que cercam aí toda a gravidez.